Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Simone Cardoso e nós estamos aqui para poder falar a respeito do mapa de vocês. A gente tem recebido aí uma série de dúvidas de como desenvolver essa atividade, ainda mais ela que é essencial para a composição de nota de vocês. Então, pensando nisso, a gente está fazendo aqui o vídeo para que vocês saibam um pouco mais sobre o modo como fazer essa atividade. Lembrando sempre que a atividade mapa, ela tem por objetivo você analisar a sua realidade. É claro que você vai desenvolver pesquisas no Google, pelo YouTube. Você pode desenvolver pesquisas, mas o objetivo é que você venha sempre desenvolver a atividade mapa, que é uma atividade prática, dentro do teu contexto local. E pensando nisso, né, a gente vai falar a respeito desse consumo, desse conceito de consumo, das questões culturais que acabam por influenciar diretamente a nossa forma de consumir. Essa tem sido uma das teclas, né, que nós temos batido bastante a respeito do quanto os nossos hábitos, eles acabam influenciando diretamente a nossa forma de consumir e a maneira como vai ser puxada, alimentada toda essa máquina aí industrial e prestação de serviços. Então, pensando nisso, né, a gente colocou um texto para que vocês possam fazer uma leitura, ter essa contextualização a respeito do quanto nós temos consumido, né, da capacidade que o planeta não tem mais de se regenerar dentro da nossa capacidade de consumo. A nossa capacidade de consumo está muito mais elevada do que aquilo que o planeta ele pode se regenerar. Então, pensando nisso, a gente tem esse texto aí contextualizando, e aí nós temos aqui o nosso desafio, a missão, o que a gente precisa fazer nessa atividade mapa. Frente a essa realidade, torna-se urgente que nós venhamos a conseguir um melhor equilíbrio entre aquilo que a gente produz e aquilo que a gente consome, aquilo que está sendo extraído ali do nosso contexto, da nossa localidade. E aí, quais são as missões que nós temos? Letra A. Você precisa fazer uma análise dos padrões de consumo na sua cidade. Como eu já falei no decorrer das aulas, a nossa forma de consumir, ela está muito relacionada ao nosso contexto, ao ambiente que nós vivemos, às pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, tudo isso acaba influenciando diretamente. Eu até já confessei para vocês, né, que antes eu era bem consumista. Meu ponto fraco ali eram bolsas e sapatos, né? Eu achava que era meio centopeia, né? Mas não sou. Agora tenho ali uma certa restrição, estou em tratamento, gente, mas brincadeiras à parte, foi algo que eu já consegui mudar assim absurdamente. Hoje eu tenho buscado viver cada vez mais o que eu posso retirar que não vai me fazer falta, mas que vai me trazer uma qualidade de vida e também ao redor das pessoas que estão ali me cercando. E pensando nisso, a gente vai precisar descrever esse padrão. O que são padrões, gente? É aquilo que existe um maior número de ocorrência. Por exemplo, é padrão que eu tenha uma rotina, mas vai ter alguns dias que essa rotina ela não vai seguir ali tão certa. Se eu tiver de férias, se eu estiver na quarentena, né? Se bem que a gente já tem um padrão de rotina agora na quarentena. Então, padrões são coisas que acontecem a maioria das vezes, mas tem as suas exceções. Então, aqui nessa atividade, nós vamos nos ater aos padrões de consumo, aquilo que é possível observar aí ao seu redor. E aí a gente vai observar se esse padrão de consumo, esse maior padrão de consumo que existe aí na sua cidade, se ele é mais direcionado para o superconsumo ou o subconsumo. Ou se existe ali um certo equilíbrio, qual é o maior padrão? Aqui, falando por Maringá mesmo, eu posso dizer que aqui existe um padrão muito grande para um superconsumo, porque as pessoas, elas têm, a gente observa uma necessidade muito grande de muitas vezes ostentar, de ter ali, de demonstrar para as pessoas que elas têm determinada coisa, seja através de um carro, de um celular novo. Eu não estou dizendo que isso é errado, gente, pelo amor de Deus, não vamos para os extremos. Lembra lá a questão dos extremos? Nenhum nem outro, a gente precisa de equilíbrio. Então, dentro dessa questão do padrão de consumo, vocês vão observar aí ao seu redor e na sua cidade se existe um maior padrão para o maior consumo, que é o superconsumo, a questão do consumismo mesmo, de ter aquilo que a gente não precisa, daquilo que a gente não vai utilizar, ou se existe um subconsumo, que já vai ser exatamente menos do que aquilo que nós precisamos. Agora, é claro que a gente sabe que existem algumas situações em que vai haver ali tanto um determinado hábito
um determinado padrão de subconsumo ou de superconsumo. Aqui em Maringá, até levando em consideração o índice de desenvolvimento humano, olha só, vamos observar lá no IBGE, já fica aí para vocês pesquisarem, para ter aí uma maior fonte de dados. Por que vocês estão fazendo isso? Para que vocês tenham condições até de analisar qual que é o contexto atual de mercado de vocês e até como que vocês podem se posicionar estrategicamente dentro desse mercado, enquanto empreendedores e principalmente se você já tem o seu negócio, de que forma que você pode ter ali ações, desenvolver maneiras para que você tenha esse viés, esse pensamento, esse fazer mais sustentável. Então esse é o principal objetivo da nossa atividade. Analisar o seu contexto local, verificar se esse padrão de consumo ele é maior, ele é além daquilo que a gente precisa ou se ele é aquém daquilo que a gente precisa. Se existir esses dois tipos de consumo, vocês vão fazer uma análise, falar, por exemplo, eu vivo a cidade que eu vivia lá no interior do Pará, existe um padrão para um super consumo. Lá a galera é muito consumista. O pessoal gosta muito de ostentar, assim como pode acontecer em outras determinadas cidades. Mas existe aí também esse subconsumo. O índice de pobreza, de desigualdade é muito grande, então vocês vão fazer essa análise na cidade de vocês. É tanto que lá no formulário padrão, que eu trouxe até aqui para mostrar um pouquinho, né? Não vai dar muito para aparecer, até mesmo porque está dando luz, mas vocês têm ali o formulário padrão e aí vocês precisam colocar qual que é a cidade e o estado que você mora e aí vocês vão fazer essa análise e se existir os dois tipos de consumo, tanto mais ou menos, vocês vão fazer essa análise, certo? Enquanto sempre voltado para o empreendedorismo, viu, gente? Certo? E aí depois, na nossa segunda missão, vocês vão fazer uma análise SWOT. Com certeza vocês já estudaram isso de uma forma mais aprofundada ali na área de gestão, os princípios de administração, e aí vocês vão desenvolver quais são as forças, as oportunidades, fraqueza e ameaças. E como eu sou uma prof muito querida, né, para vocês, eu até coloquei alguns exemplos aqui no desenvolvimento do nosso mapa. Desenvolva análise SWOT, descrevendo e avaliando como é o consumo local da sua cidade. E aí você pode apresentar como exemplo de forças a construção de um consumo equilibrado, a questão cultural que vai incentivar a reciclagem de produtos ou até mesmo a venda de produtos que a pessoa não utilize mais. Eu tenho filha pequena, né? E eu tenho por hábito, até mesmo por ter algumas amigas mais próximas que têm filhas mais velhas, eu compro a gente utiliza muito desapego, né, gente? Tanto eu compro delas quanto eu acabo doando, aí o que eu já tenho da minha filha, eu já dou para minha irmã, que tem a minha sobrinha bem mais novinha, e assim a gente vai criando um ciclo virtuoso, né, de ter ali um bom hábito de consumo. Ah, professor, então quer dizer que esse negócio de desapego é uma ação boa dentro do ponto de vista sustentável? Com certeza. E aí a gente tem até um empreendimento muito grande que é a própria OLX, que tem como ali a sua base da sua proposta de valor essa economia mais sustentável, porque ela tem essa capacidade de mostrar um produto para quem vai ter interesse, certo? Então, esse aqui é um exemplo de força que vocês podem falar. Como oportunidade, por exemplo, pode acontecer das pessoas serem motivadas a reparar aqueles produtos que apresentam algum desgaste, né? O que tem de oportunidade que eu possa estar melhorando, que eu possa observar? E essa oportunidade já fica a dica também, de repente, de ter até uma proposta de valor que pode surgir aí dessas oportunidades. A gente tem observado com toda essa crise que nós estamos vivendo agora, a crise econômica provocada pelo coronavírus, né, pelo novo coronavírus, que as pessoas elas estão preferindo consertar aquilo que elas já têm. A minha bolsa quebrou, ao invés de comprar uma nova, eu gosto daquela bolsa, eu tenho um carinho por ela, né? Mesmo porque hoje eu só tenho 3 bolsas, né, gente? Não tem mais um monte. Então, por ter ali esse carinho por essa determinada peça, eu vou preferir reparar aquela peça ao invés de descartar ali e comprar uma nova. Então, aí são oportunidades que você pode observar. Como fraqueza, a gente pode descrever também a questão da preferência pelo superconsumo. Ai, tá na promoção, sabe? Então, vamos comprar, vamos utilizar. Isso aqui eu tô falando a respeito de hábitos de consumo, que são coisas mais ali do nosso dia a dia. Mas
mas de repente você pode observar um outro hábito de consumo que você pode verificar ali como fraqueza. Uma fraqueza grande que eu tinha muito era a questão do consumismo. Então agora eu procuro ter apenas aquilo que eu preciso e já desenvolver isso na minha filha. Você ganhou um brinquedo novo, o que nós vamos retirar daqui e para doar, e que esteja bom, tem que estar bom, não pode estar quebrado não, que a gente vai doar para uma outra criança. Então já desenvolver isso desde pequeno, né, se você tem oportunidade. E por fim, nós temos aqui as ameaças. O que são essas ameaças? Eu citei uma coisa aqui que eu tenho observado como muito relevante, que devido à crise econômica, a gente está tendo uma certa redução nos incentivos educacionais na questão da preservação. Então, isso é algo que a gente precisa observar bem e ter ali, analisando como fraqueza, até mesmo de políticas públicas que venham a ter um maior direcionamento do que eu posso fazer. A gente tem aqui em Maringá uma coleta seletiva e reciclagem muito forte, então é política pública do município. De repente você pode trazer aí dentro da tua realidade aquilo que já está sendo feito, que é legal, e aquilo que você enxerga como uma oportunidade e que pode ser melhorado, ou aquilo que tem sido uma fraqueza, que pode vir a prejudicar, certo? Então, essas são as explicações do nosso mapa e eu desejo que você tenha uma excelente atividade e principalmente que ela venha fazer diferença na sua vida. Forte abraço, tchau, tchau!